Olá! Depois de estudarmos o poder executivo do chefe da nação e chefe de governo, do presidente da República, vamos estudar agora o poder executivo estadual ou o poder executivo dos governadores. Seja bem-vindo aí à nossa aula 3. O objetivo dessa aula é identificar as características e compreender a atuação dos governadores, suas garantias, suas responsabilidades. Então, o federalismo no Brasil é formado pelo Pacto Federativo. Isso quer dizer que existe uma divisão de responsabilidades do poder executivo entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Pelo princípio da simetria, as regras do Poder Executivo Estadual são similares às do Poder Executivo Federal, com a diferença de que, além da Constituição Federal, os governadores também são guiados pelas suas constituições estaduais, fruto da delegação, do artigo 125 da Constituição, para que os estados criem as suas constituições estaduais. Então, olha só, assim como a presidência da República, para ocupar a governadoria de um estado, são exigidos alguns requisitos. E onde eles estão previstos? Lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os requisitos para exercer o cargo de governador são: primeiro, tem que ser brasileiro, nato, e aí é que tá, nato é só para presidente da República. Para ser governador, você pode ser naturalizado também. Então, brasileiro nato e brasileiro naturalizado também pode ser governador. Segunda exigência, segundo requisito, a idade mínima é de 30 anos. Para presidente da República, nós vimos que a idade mínima é de 35. O terceiro requisito, tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos. Regido aí, então esse quesito aqui, exercício dos direitos políticos, já vou adiantar, serve para todas as instâncias. Presidente, governadores, Distrito Federal e municípios. Essa é uma exigência lá da Lei Complementar número 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. O quarto requisito, alistamento eleitoral. Então, tem que ter título eleitoral e também tem que aqui uma diferença. O domicílio eleitoral de circunscrição significa que só pode se candidatar aonde vota. Não faria sentido, por exemplo, uma pessoa que tem um título lá de São Paulo se candidatar a governador do Rio de Janeiro ou de outro estado. Então, tem que ter filiação partidária. Então, como a filiação partidária é uma regra que serve para todas as instâncias. Vamos ver agora o sistema eleitoral estadual. O sistema eleitoral estadual também é majoritário e em 2 turnos, regra simétrica também. Está previsto lá no artigo 28 da Constituição Federal de 88 e significa que as eleições têm 2 turnos e que a maioria deve ser absoluta. Aqui também não computados os votos brancos e os votos nulos. Caso um dos candidatos venha a falecer ou desistir, ou que também fique impedido, então, por processo eleitoral, antes do segundo turno, a escolha será por maioria da votação daquele que ficou em segundo lugar. Se houver empate, é eleito o mais idoso. Vamos ver agora a exclusividade do cargo de governador. Então, olha só. Essa previsão é lá do artigo 28 do parágrafo 1º. O governador perderá o mandato se assumir outro cargo ou função administrativa pública, direta ou indireta. Mas, como o direito gosta de uma exceção,
existe exceção, que está prevista lá no artigo 38, incisos 1, 4º e 5º da Constituição Federal. Vamos ver então. Em caso de concurso público, pode afastar-se do cargo público para assumir o mandato de governador. Então, se o candidato for concursado, ele pode se afastar. O afastamento do cargo público não interrompe a contagem de tempo de serviço para efeitos legais, exceto para fins de promoção de carreira. Vamos ver agora, Vamos ver agora a responsabilidade do governador. Assim como o presidente da República, o governador tem também as suas garantias institucionais como chefe de governo. Agora, aqui só é diferente porque o presidente da República tem garantias como chefe de Estado. Então, o governador ele não é chefe de Estado, ele não é chefe do país, ele não é chefe de nação, ele é apenas chefe de governo. Então, a prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça nos crimes comuns. O presidente é prerrogativa de foro do STF. Então, o governador, atenção aqui, porque a prerrogativa de foro é no STJ e não no TJ. Então, fique atento aqui nesse primeiro momento. Essa previsão é lá do artigo 105, inciso 1, letra A da Constituição Federal, que estabelece: compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal. O STF, com base na emenda complementar número 35 de 2001, já decidiu que não há necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para a abertura de processo contra o governador por crimes comuns perante o STJ. Então, fique atento aqui. É diferente lá do presidente da República, que precisa dessa autorização da Câmara dos Deputados. Nesse caso, um ministro do STJ preside o inquérito, que é processado perante a Justiça Federal e pelo Ministério Público Federal. Então, recebida a denúncia, o governador é afastado das suas funções. Quem julga? Um subprocurador-geral da República apresenta a denúncia ao STJ. A condenação tem que ser por maioria absoluta dos ministros. Prerrogativa do Tribunal Misto, composto por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do STJ, por crimes de responsabilidade. Essa regra é lá do artigo 78, parágrafo 3º da Lei número 1079 de 1950, que é a Lei do Impeachment. O caput do artigo 78 da Lei 1079 de 1950. O governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado senão a perda de cargo, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Fique atento que lá, presidente da República, o prazo é de 8 anos, sem prejuízo da ação da justiça comum. Quem denuncia? Denúncia com firma reconhecida, feita por qualquer cidadão. Essa é a previsão lá do artigo 75 e 76 da Lei do Impeachment.
O denunciado, o governador é afastado das funções, essa regra simétrica lá, por 180 dias. A penalidade final, a perda do mandato. Ele fica inelegível por 5 anos. A decisão também é por maioria absoluta. Então, veja bem, em relação ao Poder Executivo Federal, Presidente da República, e Poder Executivo Estadual, tem regrinhas pelo princípio de simetria que são bem parecidas, mas tem prazos diferentes. Então, fique atento a isso. Faça uma comparação para você não confundir. Vamos ver agora o Poder Executivo do Distrito Federal. No Distrito Federal, o Poder Executivo é exercido somente pelo governador e pelo vice-governador, já que não existe a figura do prefeito. As regras para a eleição são as mesmas dos estados. Estão previstas lá no artigo 32, no parágrafo 2º e artigo 77 da Constituição Federal de 88. O mandato é de 4 anos, permitida a reeleição por único período subsequente. Regra lá do artigo 32, parágrafo 2º, combinado com o artigo 4º, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Vamos ver aqui como uma questão de banca pode surgir. Então, olha só, peguei aqui uma questão de um concurso para técnico judiciário da área administrativa do TRE, é uma questão da CESP. Um jornal noticiou que um brasileiro naturalizado não pode candidatar-se à presidência da República, mas pode candidatar-se a cargos eletivos de governador de estado e de senador da República. Nessa situação, a notícia é: letra A, correta. Letra B, falsa, pois brasileiros naturalizados podem candidatar-se à presidência da República. Letra C, é falsa, pois o cargo de governador de estado é privativo de brasileiros natos. Letra D, falsa, pois brasileiros naturalizados não podem candidatar-se ao Senado, embora possam ocupar cargo de deputado federal. E aí, qual é a alternativa correta? Está correta a alternativa A. A alternativa B está errada porque somente os brasileiros natos podem candidatar-se à presidência da República. Essa regra é do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. A alternativa C e D estão erradas porque não existe essa restrição para governadores. Tanto é verdade isso que o André Putinelli foi governador de Mato Grosso do Sul por 2 mandatos consecutivos. E o André Putinelli, ele é brasileiro naturalizado, porque ele nasceu na Itália. É isso então. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Comente aqui a sua dúvida. Não esqueça, tem dúvida? Faça aqui nos comentários que eu respondo. Na próxima aula, o assunto será o Poder Executivo Municipal. Sempre aqui com a resolução de uma questão para que você consiga ir treinando para concurso, para exame de ordem ou para fixação mesmo do conteúdo para você. É isso, um abraço e te espero na próxima aula. Até mais!